Pessoal, tudo bem? Vou gravar um vídeo breve aqui falando sobre a importância da fisioterapia no pré-operatório da cirurgia plástica. Na verdade, muitos pacientes me questionam se é válido ou não realizar um atendimento de fisioterapia antes de realizar a cirurgia plástica. E eu considero sim que é importante por um motivo em específico, né? Na verdade, tu pode te beneficiar desse atendimento de outras formas também, no sentido de acelerar o sistema linfático, fazer com que os líquidos sejam absorvidos de forma mais rápida num pós-operatório imediato, mas eu não considero esse o principal motivo que faz com que o paciente decida realizar um atendimento de fisioterapia no pré-operatório. Na verdade, o principal motivo pelo qual eu julgo necessário são pelas questões posturais, estruturais, anatômicas do paciente. Então, muitas vezes o paciente que vai realizar um procedimento cirúrgico, uma lipoaspiração, colocar uma prótese de mama, realizar uma abdominoplastia, muitas vezes esse paciente, pelo fato de se encontrar um pouco incomodado com as questões corporais, enfim, excesso de gordura, excesso de pele, uma mama menor, ou diminuída ou aumentada, enfim, isso faz com que essa pessoa não se observe muito, não se olhe tanto assim no espelho. É um mecanismo natural da pessoa que ela acaba não se observando muito. Porém, quando ela não se observa tanto assim, isso faz com que ela não perceba alterações estruturais pré-existentes a uma cirurgia. Como, por exemplo, então, quando a gente vai avaliar um paciente no pré-operatório, a gente coloca o paciente numa vista anterior, ou seja, coloca em pé, de frente para o fisioterapeuta, e o fisioterapeuta vai tentar captar nessa vista anterior as principais alterações que consegue enxergar olhando de frente para o paciente. Então, vai desde a altura do processo mastoide, se o paciente possui uma cabeça mais inclinada para um lado ou para o outro, se ele possui essa cabeça inclinada, rodada também, enfim. Quando a gente analisa a região dos ombros, a gente vê se o paciente apresenta um ombro mais alto que o outro. Esse ombro, além de ser mais alto, ele pode ser anteriorizado ou posteriorizado. A gente observa também a questão de ângulo de Tales, que é a diferença entre o flanco e o braço do paciente. Esse é um ponto bem importante a ser observado, depois eu vou explicar melhor por quê. Então, observa se esse paciente possui uma crista ilíaca mais alta de um lado do que comparado ao outro lado, se possui uma espinha ilíaca antero-superior mais elevada ou mais baixa. Então, tudo isso, esses pequenos pontinhos que a gente vai anotando e observando, numa avaliação postural de forma simplista pelo fato de que a gente observa poucos pontos, mas não menos importante para que o paciente entenda algumas coisas no pós-operatório. Então, esse paciente que foi avaliado pelo fisioterapeuta numa vista anterior, numa vista lateral, então a gente tem condições de perceber se o paciente possui uma cabeça anteriorizada, se ele possui os ombros rodados de forma internamente, se ele possui uma hiperlordose lombar, uma hipercifose torácica, uma hiperlordose cervical. Então, quando a gente observa o paciente de lado, a gente percebe as alterações da coluna no sentido das curvaturas, né? Então, todos nós apresentamos a lordose fisiológica cervical, a cifose fisiológica torácica, a lordose fisiológica lombar, a cifose fisiológica sacral. Então, essas são curvaturas normais. Quando o paciente apresenta uma hiperlordose, uma hipercifose, esse passa a ser o problema postural, estrutural.
ou quando apresenta uma retificação, uma diminuição dessa curvatura, esse também passa a ser um problema. Então, muitas vezes o paciente não observa que ele possui essas alterações e a parte da fisioterapia vai anotar essas principais assimetrias no pré-operatório. Bem, o paciente realizou a cirurgia, encontra-se edemaciado num primeiro momento, num pós-operatório imediato, e esse edema começa a ser absorvido e o paciente, por um motivo simples, começa a se observar mais no espelho, se olhar mais, coisa que ele não fazia outrora, né? E aí ele começa a perceber algumas assimetrias, que muitas vezes não tem relação nenhuma com o procedimento que foi realizado nele, e sim com a estrutura corporal pré-existente do paciente. É uma estrutura anatômica, fisiológica, que é do paciente. Então, vamos lá. É muito comum a paciente dizer: Guilherme, o meu seio ele está mais alto do que o outro, ele está mais alto e está aumentado com relação ao outro lado. Só que esse paciente não percebeu que muitas vezes ele possui um ombro mais alto que o outro. Esse ombro, que além de ser mais alto, ele se posiciona de forma mais anterior que o outro lado, uma rotação da coluna que faz com que o ombro seja mais alto e rodado anteriormente. Então a imagem que chega antes no espelho para esse paciente é do ombro que está anteriorizado, então parece que a prótese está aumentada com relação ao outro lado. Uma outra questão bem comum: Guilherme, esse lado aqui está bem mais cavado e esse lado está mais reto. E se a gente for buscar a avaliação do paciente no pré-operatório, essa paciente já possuía, né, uma escoliose na coluna, uma curvatura em S, onde a concavidade se encontra do lado esquerdo, do lado que está mais cavado, e a convexidade da coluna se encontra do lado direito, o lado que está mais reto. Então, de novo, repito, o médico não mexeu na estrutura corporal do paciente, ele mexeu abaixo da pele e acima do músculo, entre essas duas camadas. Obviamente que pelo fato de ter retirado gordura, de ter criado uma silhueta nova no paciente, uma curvatura nova no paciente, as estruturas corporais que já são do paciente passam a ficar mais visíveis aos nossos olhos. Então, por esse motivo simples, eu julgo importante sim uma avaliação pré-operatória para que a gente consiga identificar algumas alterações anatômicas e estruturais do paciente, para que num pós-operatório o paciente entenda o que é dele e o que é do procedimento do cirúrgico, do ato cirúrgico que foi realizado. Então, muito obrigado aí, a atenção de todos. Um abraço.